Eu quero convidá-los para que você abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, Reis de Israel, capítulo de número 18, apenas o versículo 19. Todos encontraram? Digam amém. E Rabissaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Vou recapitular. E Rabissaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que você tem? Uma outra tradução está escrito: que confiança é esta em que confias ou confiás? Digam amém. E toma o seu assento em nome de Jesus. O nosso tema está no telão. Que confiança é esta que você tem? Essa foi a palavra de um dos principais de Senaqueribe, Rabissaqué, que mandou dizer ao rei Ezequias, dizendo: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem da Bíblia extraordinária. Oxalá se nós tivéssemos tempos para mostrar aqui minuciosamente tudo quanto Deus fez no reinado de Ezequias. Ezequias, ele reinou 29 anos em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi um bom rei. Ele fez o que os seus antecessores não fizeram. E o próprio Deus dá testemunho de Ezequias, dizendo que os seus futuros reis não fizeram o que Ezequias fez. Agora, o que me chama a atenção, e a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, a fidelidade de Ezequias, e dizer para você que ainda vale a pena ser fiel. Aleluia. Você não ouviu, irmão, você não entendeu. Eu estou dizendo que ainda vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Sabe por quê? A fidelidade a Deus, ela gera autoridade. Ela gera autoridade. E quando nós deparamos com o capítulo 18 aqui, do segundo livro dos Reis, já começa nos primeiros versículos falar dos feitos de Ezequias. Diz aqui: e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Aí diz que tinha 25 anos de idade Ezequias quando começou a reinar, e 29 anos ele reinou em Jerusalém. Fala
que a sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Agora vem um versículo contundente, verso 3, que diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme toda a fidelidade, ou conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Veja aqui que ele começou a reinar com fidelidade. E olha para cá, fidelidade gera autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que a primeira coisa, quando Ezequias começou a reinar, ele estabelece o culto a Deus. Sabe por quê? Porque não havia cultos para o povo de Israel. Eles estavam adorando ídolos. A Bíblia nos mostra que até Neustã, que era aquela imagem de uma víbora que Moisés tinha levantado lá no deserto, eles prostravam diante de Neustã e eles adoravam. Mas ele chega, começa a reinar, diz a Bíblia no verso 3, que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E olha o verso 4, como é contundente: e tirou os altos e quebrou as imagens e estátuas, imagens de idolatria. Ele deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Olha aí, quebrou, porque os filhos de Israel ainda se prostravam diante daquela estátua de metal e eles adoravam. Diz aqui que ele fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia, olha aí, tanto que perdurou a idolatria, porque não levantou um rei com coragem para pregar contra a idolatria do povo, para quebrar as imagens de escultura e para fazer o que ele fez: tirar dos altos tudo o que era idolatria, jogou tudo para baixo. Diz: porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aquela imagem, aquela estátua de metal que Moisés levantou, se chamava Neustã. E eles, os filhos de Israel, adorando. Ele acabou com isso. Ele estabeleceu o culto divino a Deus. E isso trouxe uma prosperidade, irmão, para o reino de Jerusalém, para o reinado de Ezequias, muito grande. Por quê? Porque ele ousou com fidelidade, e ainda vale a pena ser fiel, irmão. O ponto de partida para a vitória é a obediência, e ele mesmo, com 25 anos, quando começou a reinar, ele reinou com obediência, com submissão a Deus. E ele, diz a Bíblia, que ele foi fiel. Ele foi fiel. O ponto de partida para a vitória é a obediência. As pessoas vão te procurar, escute bem isso, na sua vida, o Cristo que você tanto prega. Elas vão procurar. E é por isso que você vê em Israel reis que tiveram trágicas consequências, porque assumiram o reinado, o trono, mas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas nós encontramos também reis, alguns começaram a reinar com 8 anos de idade.
e que fizeram toda a diferença e tiveram consequências maravilhosas em seus reinados, porque fizeram o que parecia bem ou bom aos olhos do Senhor. Então veja bem que a fidelidade de Ezequias fez uma diferença muito grande. Olha para cá, a fé que espera o milagre acontecer para depois se manifestar um ato de fidelidade, não é uma fé sincera. A fé que espera o milagre acontecer primeiro, para depois se manifestar, e aí você usar de fidelidade e de obediência para com Deus, esta fé não é verdadeira. Nós não vemos isto na vida de Ezequias. Veja que Ezequias, em seus dias, ele fez toda a diferença. Se tudo o que aconteceu te aproximou de Deus, então era tudo o que você precisava. E aqui nós vemos Ezequias no caminho certo. Ele começa a reinar e ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. Ele tira toda a idolatria de Israel e agora estabelece o culto divino, e Deus começa a abençoar o seu reinado maravilhosamente. Oh, irmão, o teu ato de fidelidade a Deus vai fazer toda a diferença. Enquanto você continuar escondido com uma fé oculta, como Pedro, que quando traiu Jesus, diz a Bíblia, eu não estou inventando nada, ele começou a seguir Jesus de longe. Enquanto você tiver uma fé oculta, não quer se manifestar como um verdadeiro discípulo, não quer se mostrar que você é um crente autêntico, verdadeiro, o milagre não vai acontecer na sua vida. Mas se você se colocar no eis-me aqui do Senhor e dizer: Senhor, tu me chamou, eu vou fazer como a jovem Duda acabou de pregar, eu vou pregar a sua palavra, eu vou assumir um verdadeiro compromisso contigo, eu vou fazer a diferença, tanto dentro da igreja como também lá fora. É isso que você precisa fazer. Agora veja bem, irmão, mas muitas vezes fidelidade não nos isenta de problemas. Que isso, pastor? Não. Muitas vezes a sua fidelidade a Deus, a sua obediência, a sua submissão a Deus não te isentará de ter provas, de passar por lutas, de passar por aflições. É por isso que tem muitos crentes que nesta hora ele começa a naufragiar, ele começa a decair espiritualmente, ele começa a fracassar na fé, porque ele acha que porque ele é fiel a Deus, ele estará isento de problema. Pelo contrário, irmão, quanto mais fiel você for a Deus, mais lutas e dificuldades você enfrentará. E aconteceu exatamente isso no ano 701 antes de Cristo. A Bíblia diz: nesse tempo que Ezequias reinava, reinado de vitórias, reinado de conquista, a Bíblia diz que se levantou um poderoso inimigo, um arqui-inimigo de Israel. Seu nome era Senaqueribe, rei da Síria. Olha aí, tudo estava tranquilo. O culto divino foi restabelecido. Parou os filhos de Israel de oferecer incenso a cultos idolátricos. A idolatria foi exterminada de Israel.
tudo estava perfeitamente bem. Eu estava lendo essa mesma passagem, falando de Ezequias, lá no segundo livro das Crônicas. Eu fiquei maravilhado. Dos feitos, lá fala pormenores, os feitos que Ezequias fez, como Deus havia abençoado o seu reinado. Quando tudo de repente parecia, olha, de vento em popa, ele só crescendo na popularidade, ele só crescendo com seus feitos em Israel. De repente, subitamente, quem vem para guerrear contra ele? Senaqueribe. Irmão, isso aqui é muito sério, porque Senaqueribe era o arqui-inimigo, um dos piores inimigos que se levantou contra Israel. Pior inimigo, rei da Síria, um homem ímpio, um homem cruel. Ele já havia vencido o Egito, e mostra aqui, e mostra lá também, em Isaías, está lá falando sobre isso aí. Segundo o livro das Crônicas mostra, era um arqui-inimigo de Israel, terrível, o Senaqueribe. E a Bíblia diz que quando Senaqueribe se levantou, escute bem isso, irmão, a Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Síria, ele veio com um exército bélico, grande exército. Veio, interessante, que a Bíblia diz que ele já havia conquistado 46 cidades. 46 cidades. Aí veio em direção a Jerusalém, tomou também Laquis, e aí só faltava a última cidade. Diz assim, qual? Jerusalém. Só faltava Jerusalém. Ele já havia tomado todas as cidades e tributado todas elas, para levar imposto desta cidade lá para a Síria. Ele havia tributado. E aí ele chega e faz o cerco, cerca toda a cidade de Jerusalém, e diz, já vencemos 46, só falta uma, isso aí vai ser cafezinho pequeno, isso aí vai ser colher de chá. Mas ele estava equivocado, irmão, porque ali existia um homem que era fiel a Deus. Ali existia um homem que tinha fidelidade com Deus, irmão. E quando você tem um compromisso sério com Deus, Deus trabalha em seu favor. Aleluia! A Bíblia diz lá no Salmo 121 que Deus é guarda fiel do seu povo. Aleluia! Senaqueribe não sabia o que o esperava, mas ele não ia tomar Jerusalém. Ele não ia tomar Jerusalém, mas ele vem com um exército de 186 mil homens, e ele diz, olha, já tomamos 46 cidades, e ele começa a avançar com o seu exército contra Judá, conquista Laquis, e agora só falta a última cidade para ele fazer o cerco, Jerusalém. Mas, irmão, eu me lembro de uma fala de Lutero. Lutero diz assim, uma masmorra com Cristo é um trono sem Cristo é um inferno. Olha o que Lutero diz, uma masmorra com Cristo é um trono, mas um trono sem Cristo é um inferno. Senaqueribe, o rei da Síria, ele não sabia o que o esperava. Ezequias era um homem de Deus, irmão. E quando o homem de Deus faz uma oração, Deus escreve embaixo. Quando o homem de Deus ora,
Deus se levanta, coloca-se de pé no seu trono e a resposta vem e não demora, porque eu vou mostrar para vocês que naquela mesma noite todo o exército de Senaqueribe caiu por terra. Sabe o que é isso? É quando você se levanta no poder prevalecente, confiando no seu Deus. Você se levanta e você vê Deus trabalhando em seu favor. Agora escute bem isso, irmão. Quando Deus tem um propósito, até os imprevistos se tornam oportunidades para o milagre. Que isso, pastor? É verdade. Quando Deus tem um propósito na sua vida, até os imprevistos que aconteceram com você, com a sua família, se tornam uma grande oportunidade para o milagre de Deus que está chegando. Escute bem isso. Existem muitas promessas na Bíblia, mas uma delas é que Deus, o teu Deus, nunca te desamparará. Aleluia, fique tranquilo. Talvez os teus filhos podem esquecer de você, a sua família pode esquecer de você, os teus amigos até excluem você lá do WhatsApp, dos seus contatos. Fique tranquilo, Deus é com você, e quem tem Deus tem a maioria. Quem tem Deus é mais do que vencedor. O que me chama a atenção nesse texto é que quando Senaqueribe invade Judá, ele manda um dos seus soldados, o maioral, o mais de responsabilidade, Rabissaqué. Ele vem, Rabissaqué, dizer a Ezequias, está aí no verso 19 que nós lemos: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que você tem? Ou seja, todo mundo já saiu para negociar, Ezequias. Todo mundo já se entregou a cidade a mando de Senaqueribe. Agora você está aí, nós já fizemos o cerco. Sai aí fora, vamos conversar, vamos negociar. Você vai ver lá, segundo o livro das Crônicas, ele tentando coagir, persuadir Ezequias. Mas Ezequias, irmão, ele tinha compromisso com Deus. Ele disse: não, eu não vou entregar Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Não vou entregar. Mas veja a palavra de Rabissaqué. Ele diz: que confiança é esta que você tem, Ezequias? E eu estava estudando, irmão, que confiança aqui no hebraico significa betá, que conforme a aplicação do texto se diz bitá, significando confiança, firmeza, solidez. Fique despreocupado, viva em paz. No hebraico, essa palavra confiança é betá, que na aplicação do texto pode-se dizer bitá também, é a mesma coisa. E é interessante que ele vem insultando. Que confiança é esta, Ezequias, que você tem? E é interessante que betá, ou beta, ou bitá, está intimamente ligado com vários textos do Velho e do Novo Testamento. Por exemplo, Salmo 125, verso 1 e 2, diz assim: que os que confiam no Senhor. Ezequias confiava, os que confiam no Senhor são. Tem uns que vão citar o versículo de serão. Não, diz que são. No original está são e não serão. São como os montes de Sião.
que não se abala, mas permanece para sempre. E eu gosto muito do versículo 2, porque diz que assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Isso é extraordinário. Então essa palavra beta ou bitá, ela tem essa aplicação tanto no Velho como no Novo Testamento. Tem mais, o Salmo 37, o versículo de número 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Olha a palavra betá ou bitá novamente. Confia nele e ele tudo fará. Sabe o que Ezequias fez? Ele confiou no Senhor. Ele creu que Deus poderia livrá-los da mão do rei Senaqueribe. Tem outros versículos, Jeremias 17, o versículo 7, entra também aí a aplicação da palavra beta ou bitá. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é quem? O Senhor. Pastor, mas no Novo Testamento tem também 1 João, primeira epístola de João 5,14, está escrito assim: e esta é a confiança. Entra a palavra também aí, betá ou bitá. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eita, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Tem mais no Novo Testamento, palavra betá, Hebreus 13, o verso 6, Hebreus 13 e 6, assim com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia! Foi esta a confiança do rei Ezequias. Por isso que Rabi Saqué veio e diz: olha, que confiança é esta que você tem? E o que me chama a atenção aqui, irmão, é que a situação parecia irreversível. Sim ou não? Irmão, um exército de mais de 180 mil homens cerca Jerusalém. Os homens estão lá, não podem nem sair para fora da cidade, ficaram presos lá. Daqui a pouco ia faltar abastecimento, provisão, alimento para a cidade. E ali estava o povo de Deus. Olha, é aquele mesmo linguajar que quando alguém está inserido numa dificuldade, ele diz: pastor, eu estou em um beco sem saída. Estou num beco sem saída. Não tem jeito para mim. Estou num beco sem saída. O que é que eu vou fazer agora? Irmão, olhe para cima. Olhe para cima. Porque o povo de Deus lá no deserto, eles estavam assim também. Na frente o Mar Vermelho, atrás o grande exército dos egípcios, e ao lado tinha deserto e montanhas. As montanhas, não tinha escapatória. E o povo ficou desesperado. Foram até Moisés. Moisés começou a clamar a Deus. Aí Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Aleluia. Irmão, Deus sempre tem uma resposta de solução para mim e para você. Quando você confia, quando você deposita nele toda a sua confiança, Deus sempre tem uma resposta para mim e para você. Pastor, mas e aí? Como é que veio a vitória? Estou caminhando para o final. A Bíblia diz que Ezequias, ele começou a buscar ao Senhor. Irmão, isso é extraordinário. Quando
você lê a atitude de Ezequias, ele não ficou lamentando, ele não ficou jogando palavras na presença de Deus. Olha, Senhor, eu fiz tanta coisa boa aí, o que está acontecendo? Esse homem escarnecendo e vem destruindo. Não, ele não fez nada disso. Sabe o que é que ele fez? Ele começou a orar a Deus. E quando você lê no capítulo de número 19, Ezequias, ele entra na casa de Deus. Tem até um título aí: Ezequias ora na casa do Senhor. Oh, irmão, a resposta para todos os seus problemas, olha para cá, está aqui. Está escrito aqui o título do capítulo 19. Ezequias ora na casa de Deus. Diz a Bíblia que ele orou tanto que ele rasgou as suas vestes, verso 1, ele cobriu de pano e saco, ele entra na casa do Senhor, aí ele envia a Eliaquim, o mordomo, e ele vai e manda até um aviso ao profeta Isaías. E a Bíblia diz que quando Isaías vem, está aí a partir do verso 20, Isaías o profeta aconselha e conforta o coração de Ezequias, porque é nessa hora que os verdadeiros profetas do Senhor aparecem, irmão. Não é aqueles que vêm é uma lutinha, logo você vai passar, não. É aquele que, quando é chamado, ele se coloca de prontidão junto com você e diz: é para orar, nós vamos orar juntos. Eu estava vendo lá no segundo livro das Crônicas que Isaías e Ezequias, eles oram juntos a Deus, para Deus mudar aquele cenário, para Deus acabar com os inimigos, para Deus devastar todo o exército de Senaqueribe. Eles oram junto. E aqui no capítulo 19 nós encontramos isso, que ele vem orando a Deus. No verso de número 3, os quais disseram assim a Ezequias: esse dia é dia de angústia e de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabissaque, a quem enviou ao seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo resto que se acha. E aí Ezequias e aqueles homens começaram a orar. E no versículo 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Aleluia. E quando Deus ouve, Deus age, irmão. A Bíblia diz assim: operando Deus, quem impedirá? Olha para cá, quando você orar, Deus vai entrar nesse cenário de guerra, nesse lar que só tem briga, só tem discussão, que só tem ciúme. Mas quando você orar, você vai ver a mão de Deus agindo, o milagre vai acontecer, e coisas que jamais você imaginava acontecer, vai acontecer. E olha, eu estou caminhando para o final. Eles oram a Deus, e a vitória não demora para chegar. Foi naquela mesma noite que eles oraram, irmão. Foi naquela mesma noite.
Olha o que diz a Bíblia no capítulo 19, os versículos de número 35 e 37. E o grupo de louvores já sobem aqui. Olha o que diz: Deus fere os assírios e livra Judá. Aleluia. Deus livra aqueles que são seus. Olha o que diz o verso 35. E sucedeu depois que naquela mesma noite, irmão, confia, porque o choro pode durar uma noite só, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Diz a Bíblia no verso 35, deixa o versículo, filho. E na mesma noite, ou naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Esse anjo aqui, irmão, do Senhor, é o próprio Jesus, varão de guerra. É o próprio Jeová que veio batalhar. Você lembra de uma expressão que está lá no Êxodo, quando Deus fala com Moisés na sarça, e Deus usa uma expressão assim: eu tenho visto a aflição do meu povo Israel, que estão passando, sofrendo lá no Egito. E há uma expressão assim: e eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Essa expressão desci equivale a dizer que naquele momento o céu ficou sem ninguém, irmão, porque Deus desceu mesmo para trazer livramento para o seu povo. Eu quero te dizer que Deus desceu aqui nesta noite, e aquilo que você está orando há muito tempo pode acontecer na noite de hoje. Deus pode fazer um grande milagre acontecer hoje. Olha para cá, não é semana que vem, não, é hoje. Não é daqui 2 meses, 3 meses, não, é hoje. A Bíblia diz: e naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, e 185 mil deles foram mortos. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos no arraial. Aleluia! Por isso, irmão, que Ezequias manteve a sua confiança em Deus. Que confiança é essa que você tem, Ezequias? Olha aqui o resultado. E sabe o que aconteceu? Você pensa que Senaqueribe e mais alguns homens que estavam com ele, que ao todo era 185 mil foram mortos. Aí eles voltam lá para a Síria. Sabe o que acontece? Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive, que era lá a capital da Síria nessa época. E sucedeu que, estando ele prostrado, chorando lá perante o seu Deus, irmão, amargando a grande derrota que sofrera, e ele estava lá perante o seu Deus, Adrameleque e o outro seu irmão, seus filhos, feriram o rei Senaqueribe à espada, porém eles escaparam lá para a terra de Ararat. E assim o seu filho Esar-Ardom, seu filho, reinou em seu lugar. E acabou a história do rei Senaqueribe. Seu poder bélico foi derrubado, foi desbaratado. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tinha levantado um homem chamado Ezequias, que confiava nele. Fica em pé. Que confiança é esta que você tem?
Olha para cá, eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei. De repente você chegou aqui, olha, só foi um milagre você levantar da sua casa e ver. Você chegou aqui quebrado. Tem gente que vem na igreja quebrado. Tem gente que vem na igreja, ó, você não sabe. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando está pregando. Irmão, levanta a mão, dá glória a Deus, faz isso. Irmão, tem gente que não tem nem força para dar glória a Deus. A luta dele é tão grande. A luta, a cruz que essa pessoa está carregando é tão grande que ela não consegue nem dar um glória a Deus. Sequer teve força para vir para a igreja. E você veio. Mas eu quero fazer um convite para você. Se você confia no Deus que Ezequias, rei de Israel, rei de Jerusalém, confiou. Se você confia em Deus, sai do teu lugar, vem à frente, porque esse mal que te aflige, essa enfermidade que parece que não quer sair do seu corpo, da sua vida, vai sair hoje, em nome de Jesus. Eu quero te chamar, vem à frente, venha ter um momento para você manifestar a sua fé. Venha depressa. Se eu fosse você, estaria aqui diante do altar. Venha.